E este mês é um mês muito especial, porque é o mês da família. É um mês que nós tiramos para voltar todas as nossas programações para a família. Então, durante esse mês irá ter várias pregações relacionadas à família, intercessões relacionadas à família. Hoje de manhã nós tivemos um café da manhã muito especial para as famílias, que cada dia os nossos corações possam estar voltados em resgatar o amor que o Senhor planejou nas famílias. O Senhor tem planejado, este é o ideal de Deus. O ideal de Deus é a família. E que nós possamos estar orando a cada dia, relacionado cada membro de nossas famílias. Amém? Família, eu jogo nesse time. Agora a nossa divisa. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém. Que nós possamos estar correndo muito para estarmos alcançando a nossa família. Amém? A música tema. Meu lar a ti.
neste hino nós vamos aprender muito durante esse mês todo. No último domingo os irmãos vão estar muito afinados para cantar. Vamos estar agora fazendo a leitura bíblica. Neste momento eu convido meu esposo, Joacir Júnior, para estar comigo fazendo a leitura bíblica, que será homens e mulheres. Ele irá conduzir os homens e eu assim as mulheres. Vamos lá? Nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Como de tal modo que alcancem o prêmio? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alma, e não luto como quem esmurra o ar. Amém. Saberá viver sem ti.
do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém, amém. Boa noite, igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e a paz do Senhor continue com cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Também é um prazer novamente estar nessa casa de oração, sabendo que os planos de Deus avançaram aqui, amém? E os irmãos já compraram o terreno, já avançaram construindo muro e fizeram já alguma coisa. Que Deus possa continuar abrindo as portas para que o Evangelho venha a ser pregado aqui, né? Na nossa cidade de Campos, no nosso Brasil e até os confins da terra, que essa seja uma igreja missionária, sustentando os nossos missionários, os servos do Senhor, que estão lá pregando o Evangelho. Para mim é um privilégio o convite da Ruth, né? Recebi o e-mail da irmã Ruth, Ministério da Família, e também do pastor Wilton, junto com o pastor Isaías, amigos de seminário, queridos. E irmãos, eu quero falar com os irmãos, eu amo esse projeto de Deus, amém? Família é um projeto de Deus, e os valores que a família tem, nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão desses valores. São valores absolutos e que nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão desses valores. Mesmo que em meio à nossa sociedade, ao mundo em que vivemos, esteja mudando um pouco esses valores, mas os valores absolutos de Deus, que estão na palavra, nas escrituras sagradas, de maneira nenhuma podemos abrir mão desses valores. E esse projeto de Deus, família, é bênção. Eu gosto tanto que tem um mês que chegou meu segundo filhinho, né? O Miguel. Eu tenho o Samuel e agora chegou o Miguel, e segundo filhinho, para a honra e glória do Senhor, herança de Deus, que Deus está nos entregando para cuidar e encaminhar, discipular, levá-los até conhecer Jesus, para que eles também possam ser salvos para a honra e glória do Senhor. Irmãos, em todo culto, a presença do Senhor é notória aqui, amém? Que o Senhor Jesus possa nos conduzir durante essa mensagem, a palavra que Ele colocou no meu coração, entregar à igreja, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Quero dizer que a congregação batista em Vila Romana, terra lá do pastor Isaías, né, irmã? A gente vai se tornar a igreja, a primeira igreja batista em Vila Romana, dia 1º de agosto. Então já fiz o convite para o pastor Isaías, pastor Wilton, e conto com a igreja lá também, com seus representantes. Né? E sei também que a organização aqui vai ser dia 30 de agosto, e nós estaremos aqui também representando a igreja batista em Vila Romana. Então conto com a presença dos irmãos lá, avançando com o reino do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, meditar na palavra de Deus, em Atos capítulo 16. Valores da família nos dias atuais. Falamos que a família é um plano de Deus, a sua família, querida, é um plano de Deus para abençoar. E eu falo que a família é uma célula dentro da sociedade. Cada família é uma célula dentro da nossa sociedade.
E no nosso corpo, assim como temos no nosso corpo células boas e células ruins, cada família cristã é uma célula boa que Deus colocou aonde você está plantado, amém? Então você, a sua família, onde você mora, Deus te colocou ali para ser bênção para a vida das pessoas, mas principalmente na vida dos seus parentes, na vida daqueles que estão próximos de você, na vida dos seus familiares também, amém? Entendemos que o projeto de Deus é que você e a sua casa, todos sejam salvos para a honra e glória do Senhor. E é sobre isso que vamos meditar nessa noite. Os planos de Deus para salvar as famílias. Amém? Não abrindo mão dos valores absolutos de Deus. Valores como testemunho, valores como vida de oração, valores como vencer as barreiras que o mundo coloca sobre a nossa frente, confiando que Deus está junto conosco todos os dias. Amém? E eu quero ler Atos 16, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 16, versículo 1, número 1 e 2. Amém? Todos acharam? Diga amém. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Vamos ficar aqui nessa parte do texto. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela Igreja Batista aqui em Rio Branco. Ó Deus, abençoe as famílias que estão aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, esteja com essas famílias, ó Pai, que eles não possam abrir mão desses valores absolutos que está na Tua Palavra, Deus. E que venhamos, ó Deus, sair daqui, ó Pai, confiando que o Senhor é quem nos capacita para ser células ativas do Senhor na sociedade, no mundo em que estamos. Essa é a oração que eu te faço no doce nome do Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, aqui eu quero meditar um pouco sobre a vida de Timóteo e sua família. Sabemos que Timóteo foi considerado, chamado pelo apóstolo Paulo de servo fiel. Amém? E servo fiel é aquele que ouve a voz do seu mestre. Ouve a voz do seu mestre. E eu parei um pouco nesse texto, porque diz assim a palavra de Deus no versículo 2: dele davam bom testemunho os irmãos em Icônio, em Listra e Icônio. Eu quero falar acerca do testemunho, um dos valores absolutos que a família não pode abrir mão. Você, quando dá testemunho, você faz com que a luz que habita em você, a luz de Cristo, venha brilhar e impactar as outras vidas. Amém? E esse testemunho que Timóteo nos fala aqui, que a palavra de Deus nos relata, que ele dava testemunho para os irmãos, a sua família, é bênção de Deus para a vida dos seus irmãos, e precisa ser assim. Amém? A sua família precisa ser referência para outras famílias, para que outras famílias possam ver Jesus atuando no meio de vocês, na vida de vocês, e assim acrescentando mais e mais, como na igreja primitiva. Deus ia acrescentando mais e mais a essa família. Mas eu quero ler o texto de Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, que fala acerca da família de Timóteo. Timóteo capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso de ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e habita em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Amém?
Timóteo dava o testemunho, querido, porque ele viu o testemunho na vida da sua mãe, e ele viu o testemunho na vida da sua avó, e ele viu o testemunho no meio da sua família. Valores absolutos que não pode ser dissolvido, amém? Esses valores não podem ser dissolvidos no meio da família cristã. O testemunho. Testemunho de quê, pastor? Testemunho sim de lágrimas, pois diz a palavra de Deus: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso em ver-te. Irmãos, a vida cristã é uma caminhada, né? Mas essa caminhada é feita por bênção, mas por muitas lutas, mas em todas elas o Senhor nunca vai te desamparar, o Senhor sempre vai estar com você em todos os momentos. Eu estive almoçando hoje na casa de uma família, um casal, ovelhas minhas lá da congregação, e eles nos receberam muito bem, o Valmir, a Lídia, e eu pude conhecer um pouquinho sobre a história deles. Eu gostaria de compartilhar acerca desse testemunho que eles me contaram, e assim, tremendamente, eu tenho certeza que vai edificar a vida dos irmãos. E ali conversando com eles, né, almoçando, comendo aquela lasanha, né? O pastor gosta, né, de ser convidado pelos irmãos. Se os irmãos ainda não convidaram o pastor Isaías para ir na casa dos irmãos, pode convidar, que o pastor gosta de ser convidado, amém, irmãos? Às vezes a gente fica assim com receio, né, com vergonha. Irmãos, o pastor gosta de estar junto com as ovelhas. Eu sou assim, eu tenho certeza que o pastor Isaías é assim, o pastor Wilton é assim, né? Gosta de estar próximo das ovelhas. E fomos ali almoçar, eu, minha esposa, meus 2 filhos, e ele compartilhou que ele também tinha 2 filhos. Eu falei: que isso, meu irmão? Mas onde estão seus filhos? E aí vem o grande testemunho do Almir, da Lídia e dos seus 2 filhos, que Deus deu a eles. O primeiro, o Magno, tinha 6 anos quando nasceu. O segundo não estou lembrando o nome, Almir Júnior. E o primeiro filhinho, com 6 anos, saiu pela rua, enquanto a mãe estava descansando um pouco lá em Campo Limpo, e um carro desgovernado veio e bateu e atropelou a criança e matou o filhinho dela, né? O primeiro filho desse casal. O segundo filhinho, da mesma forma, veio ser atropelado também lá em Campo Limpo. E esses irmãos, querido, às vezes a gente conta assim um testemunho mirabolante, né? Mas esses irmãos, eles não desistiram da fé em Cristo Jesus. Eles estão firmes na obra do Senhor. O Júnior é líder lá na igreja da União de Homens. A Lídia é líder do Ministério de Louvor. E tem no coração o seguinte: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Falou: pastor, o Senhor me deu, está vendo aqui, essas são as fotos do Magno, com seus 6 aninhos. Mas o Senhor tomou. O filho é herança. Se Deus tomou para ele, foi assim a vontade de Deus, né? Mas entendemos que os filhos precisam de investimento da família. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero terminar acerca do testemunho. Esses irmãos, em meio ao que aconteceu com sua família, eles não desistiram de testemunhar do Evangelho e do amor de Deus no local onde eles estão inseridos. O Júnior é um grande evangelista, vai e faz estudo bíblico nas casas. Por mais do que tenha acontecido isso com eles, eles não desistiram, e eu pude falar para eles: vocês provaram do Espírito Santo, aquele que consola o ser humano, aquilo que Jesus falou: eu vou ao Pai, mas vos deixarei o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, testemunho, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provas, testemunho de Jesus, testemunho do Evangelho, testemunho a sua fé em Deus. Amém? Famílias que não abrem mão dos seus valores absolutos, não vai abrir mão do seu testemunho e da sua fé evidente em Deus. Não vai abrir mão. Por mais que venha acontecer qualquer coisa,
essa família está firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Que cada família nessa noite possa estar firmado e possa firmar um comprometimento de testemunho e de fé em Cristo Jesus. Eu falei também que Timóteo era filho de Eunice e neto de Lloyd. E os filhos precisam de um investimento dos pais, porque a morfologia, ou seja, a forma que a família hoje vive, mudou muito, muito. Com a modernidade, a pós-modernidade. Os filhos, na educação primária, era feito pelos pais, até seus 5 anos. E na educação secundária, com a escola. Hoje já mudou. Os pais dedicam e entregam seus filhos nas mãos da escola e querem que os seus filhos sejam educados na escola. Mas não é assim. A palavra de Deus diz que eduque o seu filho no caminho que deve andar, que até quando crescer ele não vai se desviar dele. Educar o seu filho é fazer do seu filho discípulo. Fazer um discípulo de você. Eu peguei o texto antes de dar bom testemunho e fé, porque o seu filho vai estar com os seus olhinhos olhando você todo momento. E quando eles estiverem olhando para você, você precisa estar olhando para Cristo. Porque o nosso espelho é Jesus, amém? O nosso espelho é Jesus. O nosso mestre é Jesus. E Jesus uma vez brilhando em nós, Jesus uma vez nos moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida cristã, moldando o nosso caminhar, Ele vai fazer também na vida dos nossos filhos. Eu creio, em nome de Jesus. Um outro ponto, querido, que você não pode abrir mão, é de você ser o instrutor, aquele que vai educar os seus filhos. Você não pode abrir mão desse valor. É você quem deve disciplinar. E assim como o Provérbios nos ensina, a disciplina deve ser quando? Prontamente. Assim que o filho precisar ser disciplinado. Porque é assim que Deus faz conosco. O filho que Deus ama, ele é disciplinado, diz Hebreus 12:11. O filho que Deus ama, ele disciplina. E outra coisa, ele açoita. Então, se Deus te ama, Ele vai, no momento certo, te guiar, te instruir, mas, se necessário, te disciplinar também. Amém? E aceite isso de bom grado. Aceite isso de bom grado. E siga, se corrija e siga no caminho do Senhor. Pois essa é a vontade de Deus. Um outro ponto, querido, volta lá no nosso texto base, texto de Atos 16. Valores que você não pode abrir mão como família cristã nos dias de hoje, é investir nos seus filhos, é dar testemunho de fé, mas também de vida de oração. Vida de oração. Valores absolutos que a família cristã não pode abrir mão, que a sua família não pode abrir mão. É vida de oração. E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 16, versículo de número 11. Vamos ler comigo? Versículo 11 até o versículo 15 de forma alternada. Tendo, pois, navegado de Troade, seguindo em diretura a Samotracia, no dia seguinte a Neópolis, os irmãos. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos a mulheres que ali tinham concorrido. Todos juntos, versículo 15.
Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangei-vos. Na viagem do apóstolo Paulo parou em Troade e ali foi orar ao Senhor e foi falar às mulheres que estavam ali. Interessante que quando o apóstolo Paulo ele para orar, para buscar ao Senhor, a primeira coisa que ele pede ao Senhor é: abra o coração. E Deus abriu o coração daquelas mulheres para entender aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Querido, a família que tem um propósito de oração, que não abre mão dos valores, do valor da oração na sua família, assim como Jesus ensinou, quando você quiser orar, entre no seu quarto, ore ao Senhor, ore em secreto, e o seu Deus que te vê em secreto te recompensará. A família que faz isso, ela é abençoada e ela salva as pessoas. Amém? E Lídia diz a palavra de Deus que ela foi salva e toda a sua casa foi batizada e toda a sua casa foi salva para o Senhor Jesus. Vida de oração de um homem que impactou a vida da Lídia, em nome de Jesus. Mas o que eu quero também meditar com os irmãos é vencendo as barreiras e provando o amor de Deus. Você não pode abrir mão do testemunho da sua fé, você não pode abrir mão da sua vida de oração, e você não pode abrir mão de caminhar em direção ao amor de Deus pela família, pela sua família. Fale para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus ama a sua família e quer salvá-la. Sabe por que eu digo isso, querido? Vamos ler Atos 16, 31. Atos 16, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: responderam-lhe: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Somente os irmãos. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas para quem o apóstolo Paulo falou isso? Ele falou isso para o carcereiro. E o carcereiro era um alvo de Deus para salvar aquela família. Deus tinha um plano para salvar a família do carcereiro e colocou o apóstolo Paulo na direção em ir até essa família. Querido, Deus quer colocar você para salvar e levar a palavra de Deus para a sua família, para salvar a sua família. Por isso é importante o testemunho, por isso é importante a sua fé evidente, por isso é importante a sua vida de oração, clamando a Deus para libertar o seu pai do vício, para libertar o seu esposo do vício e serem salvos para a honra e glória do Senhor. Não existe impossível para Deus, os irmãos creem nisso? O meu pai era dono de bar, tinha bar. Meu pai, por muitos anos, era dono de bar. Mas eu chegava em casa, fechava a minha porta e ele falava lá fora: você é um bobão, dê um dinheiro para pastor, né? Quantas pessoas falam isso? E hoje ele é um servo do Senhor há mais de 5 anos. Deus honrou ele com um trabalho que ele fala: esse é o melhor trabalho que eu tive na minha vida. Ele é porteiro de um prédio no centro. Deus abençoa ele lá, né? Querido, se coloque com o seu testemunho, a sua fé, com a sua vida de oração, e eu duvido que Deus não vai impactar a sua família. Eu duvido que Deus não vai fazer um rebuliço e salvar muitos da sua família. Pois Deus tem um plano, Deus tem uma promessa para nós. Se você segurar nessa promessa hoje, se você tomar em suas mãos, viver assim como Timóteo, dando testemunho para os irmãos, dando testemunho, vivendo aquilo que a sua avó ensinou, aquilo que sua mãe ensinou,
não abrindo mão dos valores absolutos da Escritura Sagrada, tendo uma vida de oração, Deus vai fazer grandes coisas na sua família. Deus, o Deus do impossível, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu creio. Sabe por quê, querido? Vamos voltar um pouquinho em Atos capítulo 16, versículo 9. Quando Paulo, em uma visão que Deus o deu, diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia. Deus falou para Paulo: Paulo, vai para a Macedônia. Ele estava indo para Derbe e Listra, um outro lugar. Deus falou: vai para a Macedônia. E ele prontamente saiu do seu curso e foi em direção à Macedônia para pregar o Evangelho lá. E chegando lá, ele não teve vida fácil. Paulo não teve vida fácil. Ele foi açoitado, ele foi preso, colocaram ele, amarraram as pernas dele, ele ficou de uma forma com as mãos presas sobre os pés, e ali ele recebeu açoites, ele foi castigado, e ele sofreu muito por conta de ir pregar o Evangelho, e o alvo, querido, de Deus, a família do carcereiro. Qual o valor que nós podemos dar a uma família? Para Deus, a sua família, ela tem um valor muito grande. A sua vida tem um valor muito grande. Portanto, Jesus entregou a sua vida por amor a você, por amor à sua família. E muitas vezes, querido, nós vamos também levar alguns açoites, levar algumas injúrias, algumas perseguições no meio da nossa família, para ir e pregar o Evangelho. Para eles que precisam conhecer o Deus vivo, o Deus que você conhece, o Deus que eu conheço. Mas não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão dos valores absolutos da família cristã. Amém? E diz a palavra de Deus, no versículo 19: e vendo os seus senhores, acompanhem comigo, que se eles desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretores, disseram a estes homens: sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se uma multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as suas vestes, mandaram açoitá-lo com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando que o carcereiro que os guardassem com toda segurança. Esse, recebendo de tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, e sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-lhe todas as portas, e soltaram as cadeias de todos. A minha oração nessa noite é que todas as cadeias, todas as prisões que estão sobre suas famílias venham cair em nome de Jesus. Que vocês possam provar e ver os seus pais, os seus filhos entrando para a Igreja Batista em Rio Branco e provando do amor de Deus, querido. Assim como a família do carcereiro provou o amor de Deus, e um homem pagou um preço alto, você também precisará pagar um preço. E esse preço é testemunho, esse preço é fé evidente, esse preço é vida de oração, e Deus vai te honrar. Você acha que é fácil, irmão, testemunhar? Não. Você acha que é fácil ter fé evidente? Não. A fé é você crer naquilo que seus olhos não veem.
Você de repente não tem o seu pai, a sua mãe aqui na igreja, mas a fé, querido, te faz ver sua mãe e seu pai sentados aqui no banco da igreja. Pela fé, amém? Pela fé você pode ver sua família sentada aqui, dando honra e glórias ao Senhor Jesus. A minha avó falava assim: eu nasci na minha religião e vou morrer nela. Mas lá no seu leito ela aceitou Jesus e chorou e viu que só Jesus Cristo tinha poder para salvar. E eu roguei e agradeci a Deus e louvei ao Senhor, porque ela conseguiu encontrar o caminho, conseguiu achar o caminho que era Jesus. Querido, o apóstolo Paulo, ele tinha uma missão. Deus mostrou que ele tinha que ir para a Macedônia e ele tinha que ir em direção a um alvo que era um homem que estava pedindo ajuda. Quantas famílias estão pedindo ajuda, querido? Quantas vidas estão pedindo ajuda? Quantas famílias estão presas a bebidas, drogas, a prostituição e tantas outras coisas? Mas uma coisa que muitas famílias se prendem é o fingimento. Interessante que Timóteo fala para mim, uma fé sem fingimento. Você precisa ser verdadeiro, amém, irmão? Você precisa adorar a Deus verdadeiramente, de coração, pronto para servir a esse Deus de todo o teu coração. E Deus vai te honrar, vai honrar a sua família, em nome de Jesus. Terminando a mensagem, querido, a conversão do carcereiro e o cumprimento do plano de Deus para a sua família. Diz assim a palavra de Deus no versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Versículo 29, os irmãos, podem ler para mim? Amém? Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe Saulo e Silas, os irmãos. Amém. Abaixe sua cabeça agora, querido. O carcereiro provou do plano de Deus para a sua família. Diz a palavra de Deus que a seguir ele foi batizado e todos os seus foram batizados. Querido, Deus tem um plano para a sua família. Deus tem planos para a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor, para que Deus possa cumprir. Escolha pagar um preço, assim como o apóstolo Paulo pagou. De repente você vai ser o primeiro da sua família a entregar a sua vida a Jesus. Mas pague um preço para que toda a sua família venha a ser salva. Eu gostaria de fazer um apelo e convidar a você a entregar a sua vida a Jesus essa noite. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos, eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu preciso desse Deus, do Deus do impossível. Existem barreiras que somente com Jesus você vai conseguir passar por elas. Somente com Jesus à frente da sua vida você vai conseguir passar por essas barreiras.
E o convite dessa noite é que você entregue a sua vida a Jesus. Tem alguém aqui que gostaria de fazer de entregar a sua vida a Jesus? Agora eu quero fazer um convite para você que quer ser esse homem e mulher, assim como o apóstolo Paulo, que entendeu de Deus, que Deus tinha um plano na Macedônia, propósito lá. Você quer se colocar como um canal de Deus para a sua família? Eu quero te convidar a vir aqui na frente, em nome de Jesus. Você não vai estar falando para mim, você vai estar falando para Jesus. Senhor, eu quero ser um canal do Senhor na minha família. Pode vir, em nome de Jesus. Não importa os açoites, Jesus. Não importa as chibadas, não. Eu vou te louvar, eu vou orar ao Senhor. Interessante que quando o apóstolo Paulo cantava e orava, todos que estavam naquela prisão foram salvos. Eu acredito que foi por isso que aquele terremoto aconteceu. Deus pode salvar toda a sua família, querido, através de você. Pois Deus pode fazer um terremoto na sua família a partir de você. E abalar as estruturas que Satanás está prendendo o seu pai, a sua mãe, e salvá-los. Você que tem um pai, uma mãe, um pai nas drogas, um pai na bebida, coloque a vida dele aqui diante do Senhor. A palavra de Deus diz que sacudiu aquele lugar, sacudiu os alicerces. Querido, aonde o seu alicerce está lançado? Está sobre a rocha? Se está sobre a rocha, ele nunca será abalado. Mas se está sobre a areia, ele pode ser derrubado. Coloque a sua família sobre a rocha do Senhor Jesus. Fale para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti para vencer as barreiras na minha família. E eu peço ao Senhor nessa noite que me ajude a testemunhar, que me ajude na minha fé, vivificando a minha fé, que me ajude na minha vida de oração, nos meus compromissos de orar ao Senhor todos os dias, Pai. Você que está fraco na fé, vem aqui na frente também e rogue isso ao Senhor, pois Ele vai te encher essa noite, com certeza disso. O amor de Deus pela família do carcereiro é o mesmo amor que Deus tem pela sua família. E você, tenho certeza, vai ser canal de Deus dentro da sua família. Abra sua boca, fale com Deus com sinceridade e Ele vai te responder. Que seja no testemunho, que seja na fé, mas abra o seu coração para Deus agir. Não abra mão desses valores. Não abra mão do seu testemunho. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua vida de oração. Mas persevere. Persevere.
de Deus diz que o plano de Deus para a família é que nós tenhamos filhos, multipliquemos, tomamos posse da terra. Foi para isso que Deus formou a família. Você que tem o desejo de ter um filho, para alegrar a sua vida, alegrar o seu casamento, vem aqui à frente também. Eu vou estar orando por você. Tem alguém aqui que tem esse desejo, que tem esse pedido a Deus, que tem pedido a Deus há algum tempo e Deus ainda tem retido essa herança? Eu quero te convidar a vir aqui à frente, em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio: o último valor que a família não pode abrir mão: obediência. Obediência gera bênção. Uma família obediente é abençoada. Uma família obediente recebe do Senhor. Diz a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 7, versículo 12: será, pois, que se ouvindo o juízo e guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento aos teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também te abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as tuas crias e as tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu te dar. Bendito serás mais do que todos os povos. Bendito serás mais do que todos os povos. Que a congregação de Rio Branco possa ser uma igreja obediente ao Senhor e provar de todas essas bênçãos que o Senhor tem, testemunhando, não abrindo mão dos valores absolutos de Deus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor fez e tem a fazer nesse mês da família, nesta igreja. Senhor, que a partir de hoje, Deus, os teus servos possam ver os seus filhos, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe entrando a esta igreja no mês da família. Eles possam ver o Senhor salvando os seus entes queridos. Assim como o Senhor salvou Lídia e toda a sua família, assim como o Senhor salvou o carcereiro e toda a sua família, faça assim também na vida dos teus servos. Pois tomamos posse, Deus, dessa promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não abrimos mãos dessa promessa. Não abrimos mãos dos nossos filhos, Jesus. Não abrimos mãos dos nossos pais. Não abrimos mãos, Jesus, porque o Senhor também quer salvá-los. E nos colocamos, ó Deus, como canal do Senhor, pois entendemos que o Senhor quer salvar a nossa família. Assim como a visão que o Senhor deu a Paulo, dê forças aos teus servos para testemunhar, para continuar na fé, para não abrir mão da vida de oração. E em nome de Jesus, sacode essa família, sacode essa vida, Senhor.
Sacode essas vidas, ó Deus. Que porventura esteja na bebida, esteja nas drogas, esteja, Deus, no mundo, esteja amando mais o mundo do que ao Senhor. Sacode essas vidas, Pai, e traga elas para esta igreja, Jesus. Traga elas para esta igreja, para que elas possam provar do Teu amor, para que elas possam provar da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, não porque merecemos alguma coisa, somos pecadores, mas a Tua misericórdia, a Tua graça é escandalosa e salva o mais terrível pecador. Por isso rogamos pela nossa família, rogamos pelos nossos entes queridos. Abençoe, Deus, essa família, a família da Igreja Batista em Rio Branco. Um grupo de servos do Senhor, filhos do Senhor, estão aqui para dar honra e glória somente a Jesus. Fique conosco, Pai. Fique conosco. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.